boa tarde a todos. Mais um vídeo com simplicidade e humildade. Hoje vamos falar sobre o perdão, né? Uma palavra pequena, mas com significado profundo. É claro que existem níveis e subníveis, graus e subgraus do entendimento humano, do seu intelecto, alguns com um emocional mais fraco, outros mais forte. Entretanto, a palavra perdão, no meu ver, ela tem um significado muito mais espiritual do que simplesmente terreno. Entretanto, como a maioria dos casos, cada caso é um caso, e eu não estou aqui criticando, é só uma análise, né? Que, no meu ponto de vista, eu de alguma forma copiando Francisco de Assis, é melhor perdoar do que ser perdoado. Mas não é fácil, independente da situação. O que levou a pessoa a ficar desanimada, inconformada ou guardar um rancor desnecessário, né? Então vamos lá. Eu posso dizer o seguinte. Vamos começar pelo básico. Digamos que você tem alguém na família ou um amigo, pede o dinheiro emprestado e não paga você. E você fica com aquela mágoa daquela pessoa. Pô, fulano não me pagou. Um dia ele vai me pagar. Ou senão, toda vez que você vê fulano na rua ou vê alguém da família dele, não, pia. Não, o irmão dele é veaco, o tio dele é veaco, sei lá, não me pagou. Parece uma coisa corriqueira, mas na verdade, essa parte que a pessoa fica se corroendo é o que aos poucos vai adoecendo a pessoa. Eu sei que vai ter alguns que vai falar que besteira, quer dizer que a pessoa tem que perdoar. Fulano não pagou meu dinheiro, eu vou ter que perdoar. Mas perdoar não é fraqueza, é força. Tem casos que, se for preciso ir para a justiça, independente da situação, haja dentro das suas possibilidades. Agora, você vai mesmo se corromper, criar inimizade por conta de besteira ou mixaria? Tem coisas graves que acontecem no mundo e por conta de coisa pouca, não é muito não. Então o perdão, é claro que você não vai ficar à toa na vida. Fulano fez algo comigo, tá certo, eu perdoo. Fulano fez aqui, perdoo. Não, você vai procurar ver o que realmente vale ou não perdoar. Mas acima de tudo, é muito melhor você se perdoar primeiro. Seja pelo lance do exemplo que eu falei, do dinheiro emprestado, ou por algo que você às vezes carrega, uma mágoa de um pai que não soube talvez dar o afeto, o carinho, a atenção necessária, uma mágoa de uma mãe, ou de um irmão, ou de uma irmã, ou de um amigo, ou de um filho, de uma filha. Tem gente que carrega às vezes por briga, às vezes por besteira, umas coisas da terra, vaidade, um querendo ser mais que o outro, infelizmente o ser humano, a maioria são assim, infelizmente. Mas às vezes você passa 2, 5, 10, 20 anos e a pessoa carrega mágoa. Porque meu pai não fez isso por mim. Porque minha mãe não falava. Porque meu irmão disse de mim. Sabe? E isso acaba criando o que muitos falam de doenças psicossomáticas no corpo, né? Mas também existe um outro lado básico da história que envolve a palavra perdão. E essa aqui eu vou ter que analisar bem as palavras agora, que é sobre relacionamento amoroso, né? Sabemos que a grande maioria dos casos de traição vem dos homens, porque não tem ética nem conduta, doem quem doer. Posso ser ignorado, mas graças a Deus eu tenho meu ponto. Enfim, então o que eu posso dizer? Já teve casos, muitas vezes, tem casos que mulher trai também, infelizmente, né? Essa safadeza não tem idade, todo respeito. Mas enfim, tem pessoas que falam, fulano me traiu, só que eu não vou deixar ele por conta do meu filho ou por conta da minha filha. Minha mulher me traiu, eu não vou deixar ela por conta do meu filho e da minha filha. Desculpa a palavra, mas que porra é essa? Cadê a conduta e a ética da pessoa? Eu sei que não é fácil. Eu sei que tem casos de traição onde você constrói 10, 15 anos, 20, 35 e a pessoa faz um negócio desse. Realmente você tem que ter um equilíbrio emocional para não fazer besteira ou para não cair em conversas, porque sempre tem aqueles amigos que dão apoio, seja mulher ou homem, que dá apoio para deixar para lá, para perdoar, e tem outros que botam ali na fogueira e é complicado. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: eu já cheguei dentro desse ângulo aí, já cheguei na escola conversar com uma amiga minha faz tempo, uma antiga Nestão aqui em Queimadas,
e que o namorado dela traiu ela, e aí eu falei pra ela, não é normal não, mas por que você não perdoa? Ela olhou pra mim assim, perdoa o quê? Que caramba de perdoar? Foi ele que me traiu, sei lá o quê, tá. Eu tô com ele a um jeito, sei lá o quê. Eu falei, não, então desculpe, mas a carência e a safadeza é sua. Desculpa aí a palavra, se eu tiver com as palavras meio baixo, mas o que eu quis dizer foi, quando eu digo perdoar, não significa que você tem que continuar com a pessoa. Você perdoa, se ele traiu, parte para outro, vai viver sua vida. Agora, muitas das vezes o que acontece? Às vezes o cara trai, é claro que qualquer um merece a segunda chance, merece, mas quando você vê que a pessoa não tem conduta, não se melhora no convívio, pô, então é complicado. Então nesse caso aí, não sei quem merece perdão, se é o cara ou a pessoa. E por que eu dei esse exemplo? Porque o perdão ele não é fácil de dar. Da boca para fora, a gente fala, eu perdoo. Ah, entregue na mão de Deus, está perdoado. Mas por dentro, ninguém mente para si mesmo. Então por dentro você tem aquela mágoa ali. E aquilo vai ficando rancoroso, vai passando anos, mas e você, às vezes você olha para a pessoa, seja para um pai, para uma mãe, para um amigo, enfim. E você, eu não consigo perdoar. Eu prefiro, sabe, perder um dedo, sofrer um acidente, mas acabar, mas eu não perdoo, não dou o braço a torcer. E aí é onde você vê que quem é realmente o doente? É o que fez a besteira ou quem alimenta a besteira dentro de si? Então o perdão, ele é algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, porque necessita fazer uma vasculhação por dentro. Você precisa entender, eu realmente estou perdoando? Porque não adianta dizer que eu perdoo e a pessoa por dentro fica se corroendo. Independente do caso, seja relacionamento familiar, amoroso, trabalho, em qualquer aspecto da vida. Agora, é fácil perdoar? Não. Não é fácil, mas também não é impossível. Quando você perdoa alguém por um mal que fez a você, ou porque humilhou você em algum canto, ou você se sentiu humilhado por não ter humildade, ou aconteceu algo, gente, quando você consegue perdoar alguém, de verdade mesmo, é como você tirasse um peso das costas. Você tira aquele abafo da consciência, entendeu? Você não se sente, é incrível isso. Mas tem pessoas que, infelizmente, é complicado, não consegue perdoar. Agora, como eu disse, cada caso é um caso. Essa minha conversa talvez sirva para alguns, talvez seja bobagem para outros, mas aí como eu gosto mesmo de me catucar, eu digo, se você pega e tem relatos por aí, pesados e graves, pega um pai miserável, que acabou abusando da própria filha, e aí? Aí chega para essa menina e fala, perdoe seu pai. E aí? Como é que vai ser isso? Então é claro, por isso que existe profissionais de verdade, como um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, que vai conversar com a pessoa, independente se a pessoa esteja presa ou não. E nesse caso que eu botei aqui pesado, aos poucos a menina com maturidade, dependendo da idade, começa a ter confiança nos familiares, e aí um dia, quem sabe, cara a cara ou não, ela conseguir perdoar pelo crime grave e horrendo que o pai fez. Mas dizer assim, ela vai perdoar de cara? Não, aí é frescura minha, não tem como perdoar. Entendeu? É complicado. Em outros casos graves, vai alguém, eu estou andando com a minha mulher Silvane, com meu filho, e andando, só que não vem um ladrão e rouba alguma coisa da gente, e aí eu vou desejar mal ao cara. Eu posso perdoar. Se for em caso mais grave, dentro do período que eu pensei agora, se acontecesse uma coisa com um filho meu, por exemplo, e eu soubesse quem é a pessoa, se eu tivesse oportunidade na hora, eu faria talvez pior. Agora, se eu tivesse quem me controlasse ali, eu posso garantir a você, pelo que eu aprendi, pela minha criação com a minha mãe que já desencarnou, eu perdoaria. Ia ser difícil. Isso não é fraqueza, não. Porque eu sei que alguns vão pensar certas coisas aí, por exemplo, que eu dei agora, mas não é fraqueza, não. Pode acreditar. Porque como eu sei que a vida continua e existe a parte espiritual, o que vai adiantar eu tirar a pessoa daqui? Agora, o pior castigo é impedir a pessoa de ir para a luz. Isso seria um castigo. Enfim, eu não quero
terminar esse vídeo falando nesse exemplo pesado que eu disse sobre mim mesmo, meu temperamento. Como eu disse, talvez se eu não tivesse quem me acolhesse naquela hora ali, se acontecesse algo grave, com certeza depois de 2 dias, 3 dias, uma semana, talvez eu perdoaria, entregar na mão de Deus. Fazer a justiça da lei, se for possível, da lei da terra, que é a minha falha. Mas enfim, Deus defenda, vira isso pra lá. Mas, exemplo, é isso que eu tô querendo dizer. O perdão, ele não é fácil. Mas quando você quer, quando você determina, você consegue perdoar. Mas antes de tudo, é o que eu falei no início. A pessoa tem que praticar o auto-perdão. Se você não praticar o auto-perdão consigo mesmo, pelas coisas erradas que você já fez, se você já pensou algo errado, se já prejudicou alguém, reflita. Coloque-se em análise. Meu Deus, eu me perdoo pelo que eu fiz. Agora, de verdade mesmo, se chorar, não vejo como fraqueza não. Isso é um sentimento espiritual, não terreno, é meloso. Perdão, muitas das vezes, ele pode até demorar. Mas quando ele chega, é um oásis de paz. E aí a gente, para finalizar com chave de ouro, a gente pode se lembrar da frase do Nazareno, do mestre, uns dos mestres do Asmor, né? Que falou, olhou lá para a multidão e olhou para o céu com uma elevação de vibração e frequência de amor, ou compaixão, a misericórdia, e fala, Pai, perdoais, eles não sabem o que fazem. Esse perdão é supremo. Então, o auto-perdão é sempre a melhor escolha para a pessoa. Se tem alguma mágoa, deixe para lá. Esvazie-se disso. Se guarda rancor, não vive se corroendo, não adoeça o seu corpo, a viver a vida. Analise essa palavra. Talvez eu misture aqui um bocado de coisa, quem sabe ajuda alguém, mas quem tiver a paciência de ouvir, se carrega alguma mágoa de alguma coisa, perdoe. O perdão ele é profundo. É uma coisa forte, quando você realmente consegue perdoar alguém e se livrar desse peso que fica nas costas. Digo isso por experiência própria. No meu é caso familiar. Graças a Deus hoje eu olho para a pessoa, abraço, converso tudo. Sinto-me bem perto da pessoa, mas no início era complicado. É do meu sangue, é muito próximo. Enfim, era só isso. Que tiver paciência, assista aí. E muito obrigado e que Deus abençoe. E se perdoe, acima de tudo.